O anime de Stone Ocean ainda está sendo lançado, e mesmo que os episódios atuais estejam cada vez mais próximos do final da história no mangá, antes de ver esse vídeo aqui, você tem que entender que ele está recheado de spoilers, principalmente sobre como a história termina, como ela é um evento extremamente importante para a franquia de forma geral. Então, continue por sua conta e risco. Filha de um dos personagens mais icônicos de JoJo, nós acompanhamos a caminhada de Jolene Kujo e sua luta contra Enrico Pucci. Ele era próximo de Dio e provavelmente um discípulo. Desde o início, Dio mostra a ele que o sangue Joestar será o maior obstáculo em seu caminho. Enrico é um dos vilões que menos subestimou os Joestar e talvez por isso seja o que mais longe chegou contra eles. Ainda em vida, Dio falou para ele sobre um diário, do qual fala sobre o controle de uma força muito poderosa. Desde o início ele toma medidas contra os Joestar e é o principal responsável por armar, por exemplo, a prisão da Jolene, utilizar diversos usuários de Stand para matá-la e ainda se livrar de um problema enorme, que é o Stand do Jotaro, que é nomeado diversas vezes como o Stand mais forte de todos dentro da história. Todo esse preparo é para conquistar aquilo do qual ele e o Pucci entendem como céu. Esse termo é mencionado várias vezes, mas pouquíssimas explicações sobre o mesmo são reveladas. Mas o que é o céu de verdade? Algo, alguma coisa, alguém. O céu também pode ser entendido como a força responsável que reúne os usuários de Stand, ou também a liga que une o destino e decide a jornada de todos os seres vivos, algo que é capaz de resistir a qualquer evento. Mais especificamente, a gente está falando sobre a gravidade. Aquele que controla a gravidade controla absolutamente tudo. Aqui em Stone Ocean nós temos uma pequena amostra disso. Guardem esse termo, pois ele provavelmente será importante em outros momentos. A gravidade. De algum motivo desconhecido, Dio entende que para controlar a gravidade é preciso criar um Stand que possa dominá-la. Através disso, nem mesmo os Joestar poderiam vencê-lo. Foi o que Dio tentaria fazer se ele não tivesse sido derrotado na noite que enfrentou o Kujo Jotaro. É exatamente isso que o Pucci tenta fazer: produzir artificialmente um Stand que possa controlar a gravidade. Mas assim, nem ele mesmo sabia muito bem o que é que ele deveria fazer. Pera aí, mas o Dio não deixa um diário? Sim, mas por algum motivo o Brando escreve de uma forma subliminar. Pelo que eu entendi, é como uma grande receita. Você precisa de alguns ingredientes certos na temperatura certa e no tempo correto. O Stand que ele desenvolve passa a se mesclar com o seu. Através do Simum, Pucci já pode experimentar um pouco do seu poder gravitacional. O Cabo Canaveral é o último cenário de Stone Ocean e o local onde todos os eventos finais ocorrerão. A gravidade começa a ficar confusa e todos começam a experimentar isso. Mas é só quando o padre está flutuando que ele encontra o ponto certo de ativar o Stand. Quando ele entra no foguete, ele está no local exato, onde ele vai ser o ponto gravitacional de todo o Cabo Canaveral. Mesmo tentando pará-lo, já é tarde demais para Nasui e para todos os outros. Eles já evidenciam o nascimento do Made in Heaven. Como eu disse antes, esse é o Stand que é capaz de manipular a gravidade e provavelmente o único Stand criado em toda a franquia. Ele foge totalmente do conceito dos Hacking, já que os Hacking nascem e dependem da persona do usuário. Especificamente, o Made in Heaven pode acelerar a passagem do tempo. Não é só da Terra, mas como de todo o universo de forma geral. E isso também vai incluir o Stand do Jotaro. Sempre que ele tentar usar o Time Stop, esse período de tempo também vai estar mais acelerado e pouco tempo depois que o Enrico tem a posse do Stand, os dias já começam a passar mais rapidamente. Mas é necessário deixar registrado que nenhum ser vivo é afetado por essa aceleração. Somente a matéria é afetada. Em quesitos de força, o Stand não parece ser nada demais. O que acontece com a luta dele contra os protagonistas é que Enrico, diferente de todos os outros, se deixa ser afetado parcialmente pela aceleração. Como o tempo está rápido, a sua locomoção também parece ser rápida, mas ele está apenas sincronizado com o tempo acelerado e não mais veloz ou mais rápido. Através disso, eles são incapazes de acompanhar o Pucci e por consequência acabam mortos. Os únicos a sobreviverem ao ataque são a Jolene e o Empório, mas a Jolene se sacrifica para ganhar tempo para o garoto. O que acontece agora é algo do qual eu preciso explicar de uma outra forma e aprofundar detalhes de astronomia e talvez de ficção científica.
a ideia mais aceita sobre o nascimento do universo é de uma teoria criada pelo padre Georges Lemaitre. Ao observar as estrelas se afastando, provavelmente todas elas um dia já estiveram extremamente unidas, e o nosso universo foi um dia apenas um ponto de energia minúsculo. Isso foi chamado de singularidade, e lembrem desse nome. Por algum motivo ou algo, essa energia se espalhou. E eu vou usar forma simples de explicar, tá bom? Apenas para as pessoas entenderem. Então assim, estudiosos da área, não me crucifiquem. Esse espalhamento da energia criou mais espaço para ela, que não existia antes. Tecnicamente, essa criação de mais espaço é chamada de expansão métrica do espaço. Ou, normalmente, como você vai ouvir falar por aí, a expansão do universo. Essa ideia que eu vou apresentar agora não tem muito embasamento, mas ela vai explicar bem perfeitamente o que a gente tem ali dentro do mangá. Agora a gente tem que imaginar também que da mesma forma que elas estiveram unidas e depois afastadas por algum motivo, esse mesmo motivo talvez poderia novamente voltar a unir as estrelas. Ou seja, o ponto de singularidade não seria nem o início e nem muito menos o fim do universo. O universo estaria apenas em um loop infinito, expandindo e contraindo várias e várias vezes, infinitamente. Agora, finalmente de volta a Jojo, esse modelo de universo que eles apresentam é bem parecido com a ideia que eu expliquei para vocês. O universo de Jojo, segundo essa representação do próprio mangá, seria cíclico. Após o fim do universo, a singularidade voltaria a retornar e criar consecutivamente outro universo. O que o Pucci faz é só acelerar o processo de envelhecimento do universo. Ele inevitavelmente chega ao fim e um novo universo surge. Novo assim entre muitas aspas. Vou explicar. Como esse universo ele é exatamente igual ao anterior, já que a mesma singularidade expandiu, tudo que o outro universo tinha foi mantido. Vocês se lembram que a aceleração não afeta humanos? Então, a matéria acelerou. Todas aquelas pessoas do antigo universo viram todo o fim do universo, inclusive todo o passar da vida delas, o dia que morreriam, com quem se casariam, e todas essas memórias foram deixadas de propósito pelo Pucci. Para Pucci e até mesmo Dio, o que eles chamavam de paraíso ou céu era sobre a capacidade de todos os humanos de saberem o que vai acontecer com eles no futuro, com todos os detalhes. Para eles, todas as questões negativas desapareceriam e só restariam a eles contemplar a vida que lhes foi dada. Isso era o céu. Tudo bem, mas esse Jotaro e essa Jolyne aqui, eles não morreram? Bem, aqueles que morreram e perderam suas vidas não podem retornar. Por mais que eles sejam idênticos, eles são apenas humanos que foram gerados por seus antepassados que se relacionaram da exata mesma forma, mas eles não são os personagens que nós conhecemos. O Pucci tenta perseguir o Empório, mas o garoto tira um Stand Disc que a Jolyne tinha deixado com ele antes de se sacrificar. Esse Stand é um dos stands mais poderosos dessa parte. É claro que a gente está falando do Weather Report. Ao usá-lo, o Empório explica que há uma habilidade do Stand que não foi mencionada antes. Se o oxigênio diminui, um ser humano morre, mas se ele aumenta, a mesma coisa acontece. O Empório aumenta o fluxo de oxigênio e os dois acabam sendo afetados, mas o Empório consegue dar o golpe final. Nesse ponto, o Empório fala sobre o destino, e que o destino é andar no caminho dos justos. Olha, no fim, realmente parece que o destino sempre esteve premeditado, em todas as partes de Jojo. Mas eu fico pensando se não foi justamente contra o inevitável destino que todos os Joestars sempre lutaram. Não é? Bem, quando o Pucci morreu, esse reset ele foi interrompido e nós voltamos lá para o universo anterior, sem as adições do Pucci. O universo é o mesmo, mas algumas alterações precisam ser colocadas. Se o Pucci morreu, significa que nesse universo ele nunca existiu e nunca produziu nenhum dos acontecimentos de Stone Ocean. Já que o Jotaro queimou o diário de Dio, ninguém sabe sobre o Made in Heaven. O Empório encontra com todos os outros. A explicação é a mesma de antes. Aqueles que morreram não podem retornar. E esses aqui são apenas os mesmos humanos, mas não os personagens que a gente conhecia. Provavelmente por Pucci não ter existido, a Jolyne nunca foi presa. E nada do que aconteceu durante Stone Ocean aconteceu de verdade. E por consequência eles nunca se encontraram com o Empório antes. Erroneamente, muita gente acha que o universo de Jojo, de forma geral, foi resetado. Como eu disse
disse antes, o que aconteceu é que só os eventos de Stone Ocean nunca ocorreram. E os que morreram foram substituídos. Todos os eventos de outras partes continuam da mesma forma, tá? Nada mudou. Como não foram presos, provavelmente eles também nunca tiveram stands. A maioria das pessoas fica meio em choque, já que por mais que esse não tenha sido um final em que o mal venceu, ele foi de certa forma um final trágico e dramático. Stone Ocean não é uma das minhas partes preferidas, eu vou assumir pra vocês. Já nesse ponto da história, muitas das estruturas que sustentavam Jojo já estava bem saturado pra mim. E não é que a história seja horrível ou ruim, mas quando algo entra em estagnação ou tem dificuldade para poder continuar progredindo, eu perco bastante o interesse. O que eu quero que vocês entendam, pelo menos para mim, o autor já entendia isso. O principal problema de JoJo's sempre foi a padronização da história. O Araki, ele cria fórmulas e segue elas, arrisca e faz tudo do mesmo jeito praticamente. As pessoas esquecem que Jojo é um shonenzão. A história nunca teve interesse em ser uma trama profunda. Por mais que aqui no ocidente a franquia pareça distante e muitas vezes até mesmo underground, JoJo's Bizarre Adventure é um shonen popularístico lá no Japão. Não entendam essa história por uma coisa que ela não é. Mesmo com essa padronização acontecendo nas outras partes, ainda assim elas conseguiam ser empurradas com a barriga, já que para mim elas sempre apresentavam uma releitura ou ao mesmo tempo expandiam a fórmula e não só revisitavam ela. Todo autor sente quando ele não tem mais o que contar. E como o Araki disse várias vezes, ele já não sabia mais para onde levar Jojo. Jojo é um mangá bem antigo, são 35 anos de existência, e ainda mais por ser cria do final dos anos 80, assim como quase todas as histórias daquela época. Ele carregava vários furos de enredo e estruturas que já não fazem mais jus a ela há muito tempo, e estar preso a essas diversas regras neutralizavam a forma como Araki gostaria de contar as suas histórias. Perto do fim nós vemos uma nota sobre todos os filhos de Dio estarem por perto. Mas e o Giorno Giovanna? Se ele colocasse Giorno na história, o Requiem poderia estragar muita coisa, e se não colocasse, estaria quebrando uma regra que ele mesmo inventou. O que restou foi dizer que Giorno está por perto. Apenas. Essas e muitas outras coisas fizeram com que o Araki inevitavelmente começasse a pensar numa forma de recomeçar a história novamente. E aqui isso funciona. As histórias sempre foram independentes. O final em específico, para mim, cria um suspense enorme. E eu me lembro bem disso quando li pela primeira vez. E isso escala tanto que no fim, só de ver que era só mais um stand e que matar os personagens foi feito apenas para poder criar um efeito de choque nos leitores, fez com que eu não tivesse um apreço muito grande por esse final. De fato, eu esperava mais. Stone Ocean foi feito para ser praticamente o final de Jojo, trazendo de volta vários elementos icônicos na obra e tentando revisitar toda a franquia de forma geral.